Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fechando os nossos olhos, serenando o coração e sentindo a presença serena dos nossos mentores individuais nesse momento já ao nosso lado. Sentindo também a presença das equipes do tratamento que já estão aqui nesse salão nos tratando, verificando as nossas necessidades para que possamos assim sairmos pouco melhor do que quando entramos nessa casa. E nessa sintonia de amor e de paz, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas. Aquele que nos trouxe seu Evangelho de luz, suas palavras, seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Exemplos esses que usamos para poder evoluir, subir na escala evolutiva do nosso ser. E é na companhia de Jesus que nós vamos até a presença do nosso Pai, do nosso Criador, diante do qual agradecemos pelas inúmeras reencarnações, agradecemos pela vida, por tudo que temos, por tudo que recebemos. E pedimos, Pai, permita-nos iniciar o Evangelho dessa noite com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado e amado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos são devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Teu, de todo mal, porque Teu é o poder, a glória e o reino dos céus para todos. Assim seja. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rosevaldo. Eu sou do Centro Espírita Francisco de Assis, lá da cidade de Kemel, em São Paulo. E também sou trabalhador das casas espíritas. Lá, vamos dizer assim, a minha sede, mas aonde o povo pede, gosta, que às vezes o pessoal gosta, às vezes o pessoal não gosta, né? Mas quando o povo gosta, eles pedem para voltar. Então, na oportunidade que a gente tem, com o auxílio da espiritualidade, a gente está sempre presente. Hoje nos deram um tema bastante interessante, os trabalhadores da última hora. Aqueles que quiserem posteriormente ler sobre o assunto, podem buscar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E é muito interessante que esse tema nos leva a uma reflexão muito profunda da relevância de cada um de nós na construção de um mundo mais justo. Então nós vamos hoje conversar um pouco sobre isso, sobre qual é a nossa contribuição individual para que haja um mundo melhor. E para que nós possamos, principalmente, estarmos aptos à evolução que está acontecendo no nosso planeta e em nós mesmos. Para isso, nós vamos usar a parábola que Jesus falou dos trabalhadores da última hora. E eu vou pedir para vocês a licença para fazer a leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª hora do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, as quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuida de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximou-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, e receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgavam que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Ele lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Aguarda-me dar a esses últimos tanto quanto a ti. Não é então lícito fazer o que quero? Tens maus olhos, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos escolhidos. Isso está no capítulo 20 de Mateus, os versículos, ou versos, como as pessoas dizem, de 1 a 16. Antes de que nós possamos comentar essa parábola, nós precisamos esclarecer alguns pontos que provavelmente todos conhecem, mas que é sempre bom estar recordando, para que a gente possa assimilar todo o ensinamento que tem nessa parábola. Sabemos que todos nós, enquanto espíritos, temos uma mesma origem, uma origem comum. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e com a capacidade de evoluir. Isso é uma coisa fundamental. E essa evolução, ela não se processa de uma forma linear. Ela vai variando. Cada um de nós evolui de uma forma diferente.
Então, cada um de nós tem uma compreensão diferente dependendo do estado de evolução que nós estivermos. Então, eu posso compreender algo de uma forma e meu colega aqui na frente pode compreender esse algo de outra forma. Por quê? Porque nós estamos em estágios diferentes de evolução. E é interessante a gente falar assim que é inevitável, fundamental, reconhecer que as vivências passadas das nossas encarnações, elas influenciam diretamente na vida atual. Então, nós temos pendências de aprendizados que ainda precisam ser resgatadas e acompanhadas. Isso é fundamental. Outra coisa fundamental que nós precisamos ter em nossas mentes é um dos maiores presentes que nós recebemos quando nós ingressamos no plano hominal, que é o livre-arbítrio. Sabem o que é livre-arbítrio? É aquela faculdade que nos permite escolher os nossos caminhos, tomar as nossas decisões, moldando a nossa evolução espiritual. É através do livre-arbítrio que podemos aprender os nossos erros e acertos. E é através do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos caminhar pelo erro ou pelo acerto. O livre-arbítrio, então, ele é um convite à responsabilidade. E nós devemos usar essa responsabilidade de forma consciente. Porque nós sabemos que assim, aquilo, e já foi dito, acredito, várias vezes aqui nessa casa, aquilo que plantamos hoje, estaremos colhendo amanhã. Aquilo que plantamos ontem, estamos colhendo hoje. E esse ontem não precisa ser numa encarnação passada, não, viu? Pode ser o ontem mesmo. Ou ontem de um mês atrás. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E aí, nós sabemos que através do nosso livre-arbítrio, nós também influenciamos na comunidade que nós vivemos, no meio em que nós vivemos. Porque as nossas tendências, elas acompanham as transformações sociais. E nós e nós também influenciamos, vamos colocar assim, enroscou a palavra, na transformação social de todos. E um outro ponto que eu preciso citar para vocês é o seguinte: a transição planetária que estamos vivenciando e representa um momento crucial para a humanidade. Eu acredito que já foi falado mais que uma vez aqui que nossa Terra está passando um estágio de prova e expiação para um mundo de regeneração. E que nem todos os espíritos que estão atualmente aqui permanecerão nesse mundo. Somente aqueles que se enquadrarem a ele é que permanecerão. Eu sempre brinco com as pessoas que é assim, né? Eu já fiz o curso de escoteiro. Porque lá no outro mundo que a gente vai, que é o mundo primitivo, quem souber fazer fogo vai ser o líder da tribo. Então, aqueles que não sabem se vão ficar ou vão passar, faz um cursinho de escoteiro para aprender a fazer fogo, pensar as coisas básicas. É brincadeira, gente. É brincadeira. E a gente tem que saber que a evolução desse planeta aqui não é só uma evolução física. O planeta está evoluindo. Mas nós também estamos evoluindo. Física e espiritualmente. Então isso precisa ficar registrado na nossa mente. Que cada experiência é um desafio que enfrentamos. E é uma oportunidade de crescimento espiritual. Tudo bem?
Posto essas 4 coisas, nós podemos agora pensar na parábola. E essa parábola, por incrível que pareça, ela é muito popular entre os espíritas. E vocês sabem por quê? Porque dizem que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acredito que muitos espíritos são considerados trabalhadores da última hora, mas não todos. Também acredito que não seja preciso ser espírita para ser considerado um trabalhador da última hora. Que em outros segmentos religiosos também existem os trabalhadores da última hora, que estão cumprindo aquilo que o Cristo designou. E mesmo entre aqueles que não querem proferir uma religião, que se dizem ateus, agnósticos, muitos deles são trabalhadores do bem. Então são trabalhadores da última hora também. Só resta a eles reconhecerem a grandeza de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Os trabalhadores da última hora são os que não apresentam nenhuma qualidade excepcional. Então não tem que ser uma pessoa excepcional. Não tem que ter grande carisma, nem uma inteligência fora do comum, nem um magnetismo pessoal acentuado, nem uma mediunidade ostensiva, nem uma grande capacidade de liderança e de convencimento. Então, o trabalhador da última hora é uma pessoa comum, que usa o seu livre-arbítrio unicamente pela sua boa vontade e sua fé. E ele trabalha todo o tempo para o desenvolvimento de todos. No decorrer da história, houveram muitos trabalhadores da Seara do Cristo. Grupos que foram ligados e trazidos à Terra por Deus e a espiritualidade. Ou seja, são sacerdotes da antiguidade, Moisés, os profetas, os chamados pais da igreja, que enraizaram a igreja cristã no mundo, aqueles sábios que continuaram com os ensinamentos cristãos, os grandes espíritas, os médiuns grandes. Nós tivemos grandes médiuns que foram espíritos que vieram com tarefas determinadas, como Allan Kardec, como Chico Xavier, que muitos dizem que é a mesma encarnação, é o mesmo espírito encarnado. Então, nós temos Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes que trouxe... Nossa, o tempo está me comendo. Bezerra de Menezes que trouxe o espiritismo do científico e filosófico para o religioso. Então, nós temos que, assim, entender que muitos desses espíritos eram espíritos superiores como são. Mas hoje nós temos encarnados aqui na Terra milhões de espíritos que nunca se destacaram. Ou que já destacaram-se e falharam. Esses espíritos têm nessa vida a oportunidade de fazer o seu melhor. O trabalhador da última hora, ele tem algo muito valioso ao seu poder, que é a sua boa vontade. A vontade de fazer o bem. Nós temos essa vontade? A vontade, a disposição de aprender. Nós temos essa disposição? A humildade de não querer parecer maior do que é. Nós temos essa humildade? Esses são os trabalhadores da última hora. Porque muitos foram chamados para trabalhar e falharam por precipitação ou por vaidade.
Então, nós temos que desenvolver a fé e a esperança. Aí nós vemos que a parábola dos trabalhadores da vinha é um rico fonte de ensinamento sobre a justiça divina e a igualdade de oportunidade. Porque todos nós temos a igualdade de conhecimento. Todos nós temos a igualdade de oportunidade. E, na prática, o que isso nos mostra? Que mesmo começando tarde, nunca é tarde para iniciar. Então nós podemos começar mais tarde, podemos começar hoje. Tem pessoas que iniciam a sua vida como trabalhador da última hora, enquanto crianças, alguns enquanto adultos e outros já na velhice da vida. Mas mesmo assim, na velhice não, na melhor idade da vida. Porque eu já estou nessa fase também, então tem que tomar cuidado. Então, nós temos a oportunidade de aprender e nos transformar. Isso é que significa a nossa oportunidade de fazer a diferença naquilo que estamos inseridos em nossa sociedade. Porque a evolução, gente, a evolução ela não acontece sozinha. Ela acontece no coletivo. Eu trabalho pela minha evolução. Mas eu posso ser exemplo para a evolução do meu próximo. Eu posso amparar o meu próximo para a sua evolução. Lembre-se que Jesus falou que nós condenamos o pecado, não o pecador. Então, se a pessoa erra, ela não é condenada pela lei de Deus, pelo seu erro, mas ela é obrigada a reparar o seu erro. Ela pode ser condenada pela lei dos homens. Aí é uma outra questão. E isso nós não nos envolvemos. Nós deixamos que a justiça dos homens sejam feitas. Mas, diante de Deus, o pecador não é condenado. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque às vezes a pessoa recebe o chamado, mas ela prefere ficar parada. Ela prefere ficar inerte. E é isso que nós precisamos pensar para as nossas vidas. Qual a escolha que eu faço para mim? Qual a escolha que eu faço para mim todos os dias? Eu quero trabalhar na senda do bem ou na senda do mal? É uma reflexão que essa parábola deixa para nós. Eu agradeço a todos. Agora parece que temos uma prece cantada. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
todos a fecharem os olhos e abrirem o coração. Primeiro, para doar. Doar muito amor, muita paz, muita felicidade que existe dentro dos nossos corações. Essas energias, elas são levadas até o plano espiritual, armazenadas, para serem utilizadas onde se fizer necessário. Elas são utilizadas para aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, aqueles que estão mais necessitados. E é nesse momento que nós vibramos. Vibramos por todos aqueles que necessitam desse auxílio, conhecidos e desconhecidos. Vibramos pelos nossos entes queridos. Vibramos pelos nossos lares. Pela a paz que possa envolver nosso coração e tudo. E nós sabemos que sempre que nós doamos, nós recebemos essas mesmas energias direto do coração do Mestre Jesus. Então, nesse momento, essa sala está inundada do amor de Cristo. E sentimos em nossos corações que eles batem até um pouco mais forte. Porque o amor do Cristo está nos invadindo. E é nesse momento que nós pediremos para que possam conservar o silêncio para a segunda parte dos trabalhos. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que aqui nos acompanharam, por essa oportunidade de servir. Que assim seja.